Meu Deus. Aleluia. Ainda tem mais, Jesus. Tem. Glória a Deus. Isso agora. Oh, glória. Amados do Senhor, estou muito feliz. Se eu fosse embora agora, já poderia receber. Mas sabemos que o Senhor ele não dá o seu Espírito por medida, né? É verdade. Ele sempre quer nos encher mais e mais e mais e mais. Bem, nós vamos nessa noite trazer aqui uma reflexão em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Pode vir, José. Você quer vir, José? José, ele vai aqui interpretar, porque na nossa igreja nós temos grupos de surdos. E eles Aleluia. não tem intérprete, tá? Pois não acompanham lá. Agora não. Então José vai estar acompanhando aqui. É porque não está sendo transmitido e eles não puderam estar acompanhando. Tá? Aleluia. Amém? Amados, Apocalipse capítulo 3. Aleluia. Deus é bom. Versículo 8, versículo 7, aliás. E pela manhã a pastora Angélica, só confirmando. E nesse instante a pastora Angélica falou de novo, meu Deus. Essa palavra que o Senhor já liberou para a sua igreja, né? Mas o texto diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: eis que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aleluia. Eu conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Amados, terminar esse tema, remindo o tempo para o futuro. E diante de todas as ministrações que nós passamos, né, de sexta para cá, foi falado muito sobre tempo, foi falado muito sobre nós remirmos o tempo. E sempre eu, naquela comunhão, naquele conflito com o Senhor, o que é que eu vou trazer, Senhor, para a sua igreja? Preparei o sermão e tal, mas Deus é fiel que Ele conflita. E o tema da palavra é: não deixe a oportunidade passar. Aleluia. Deixa o seu irmão, não deixe a oportunidade passar. Eita. Aleluia. Mas você já perdeu alguma oportunidade? Quantas vezes na vida já nos arrependemos por ter deixado uma oportunidade passar? O que realmente tem impedido você de atravessar as portas que Deus está abrindo hoje? Eita. Você tem tratado cada dia como uma oportunidade divina ou como apenas mais um dia? Você tem tratado cada dia, quais são as portas ou as pequenas oportunidades que você tem deixado passar por achar que não fazem diferença? Se hoje fosse a sua última chance de fazer algo para Deus, o que você faria? Você está vivendo para o agora ou com os olhos fixos no propósito eterno de Deus? Será que você está preso em portas que Deus já fechou, em vez de olhar para as que Ele abriu? Porque muitas vezes nós lamentamos por portas que o Senhor fechou. E aqui o texto diz que aquilo que Ele abre, ninguém fecha. E aquilo que Ele fecha, ninguém abre. Aleluia, Jesus. Existem portas nas nossas vidas que serão fechadas por Ele. E existem portas nas nossas vidas que são abertas por Ele.
Aleluia, Pai. E nós não podemos estar a lamentar, a chorar por portas que o Senhor muitas vezes fecha. E às vezes a gente fica preso a essas portas que o Senhor já fechou, ao invés de fixar, de olhar para portas que o Senhor já abriu e que já estão diante de nós. Aleluia, glória a Deus. E a gente está diante de uma igreja porque João, ele estava na ilha de Patmos e Deus, ele deu uma visão para João e ele mandou que ele escrevesse 7 cartas a 7 igrejas que se encontravam na Ásia Menor. E uma dessas igrejas era a igreja de Filadélfia, onde ele fala para essa igreja, ele se identifica nessa igreja como aquele que tem a chave, como aquele que tem a chave que abre que ninguém fecha, que fecha que ninguém abre. Mas ele diz algo interessante sobre essa igreja. Ele diz: eu conheço as suas obras, e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aleluia, Jesus. Nova Esperança Recife, o Senhor tem colocado essa porta aberta que ninguém poderá fechar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aleluia. Pode haver levantes, pode haver o que for, mas não prevalecerá, porque quem abriu essa porta foi o Senhor. Aleluia. Então o texto diz: eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E quando nós olhamos para essa palavra e nós vamos ver o significado de uma porta aberta é uma oportunidade. Aleluia. E a nossa vida, ela nos apresenta muitas oportunidades, porque se nós não aproveitá-las, nós vamos perder essas oportunidades. Elas vão passar das nossas vidas e nós não vamos poder resgatar. E o Senhor, Ele tem nessa noite uma palavra específica para essa igreja que está completando, que está celebrando 16 anos. Olha, essa porta quem abriu foi eu. Aleluia, Deus. E eu vou manter ela aberta. Aleluia. Pode ser a luta que vocês atravessarem, passarem, essa porta permanecerá aberta. Glória a Deus. Glória a Deus. Então essa igreja, ela é elogiada pelo Senhor. A gente vê que das 7 igrejas, ela é uma das que não é censurada, é uma igreja que recebe elogio, é uma igreja que é admirada, uma igreja que o Senhor diz: olha, vocês guardaram a minha palavra, vocês mantiveram a fidelidade a mim. Então a igreja de Filadélfia é uma igreja que estava localizada em uma cidade, e ali ele diz: olha, vocês estão nesse contexto, e essa porta eu abri para que vocês possam exercer a influência e fazer a diferença. Por que a gente perde oportunidades na vida? Em todos os âmbitos da vida. Às vezes a gente perde a oportunidade por falta de interesse. Às vezes nós perdemos a oportunidade por falta de entendimento, de discernimento. Às vezes nós perdemos a oportunidade até por falta de esforço. Porque às vezes algumas portas a gente precisa se esforçar para entrar por elas. Exige de nós um esforço. Então, como a gente vai falar hoje de oportunidade, o que significa a oportunidade? A oportunidade, ela é uma ocasião favorável. E Deus tem estabelecido aqui um tempo favorável nessa igreja. Uma ocasião favorável. Conveniência representa a qualidade de oportuno.
Uma oportunidade é vista como um acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo, uma situação nova que traga benefícios. Eu tenho certeza que esse aniversário vai impactar de tal forma a vida de vocês. A vida de vocês não serão mais as mesmas. A sua vida não é mais a mesma. E esse impacto não é só local, esse impacto é na vida da igreja de Fortaleza, esse impacto é na vida dos irmãos de Natal. Deus tem impactado as nossas vidas, Deus tem feito grandes coisas nesses dias em nossas vidas. E a gente vai sair daqui transformados, renovados do Senhor, porque foi uma oportunidade, foi uma porta aberta que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Então, como aproveitar essas oportunidades? O primeiro passo é ter clareza sobre o que você quer, saber onde quer chegar e o que quer alcançar. Quantas igrejas caminham sem propósito? Quantas igrejas caminham sem uma definição? Quantas pessoas elas não caminham sem entendimento? Elas caminham sem uma intencionalidade? Quantas igrejas ou pessoas caminham sem um propósito? Deus, Ele quer estabelecer um propósito na tua vida. Primeira pergunta que você tem que fazer é o que é que você quer? Aonde você quer chegar? E o que é que você quer alcançar? Aleluia. Então a primeira coisa que você tem que atentar diante desse texto, diante dessa igreja, é que Deus é a origem das oportunidades. É dele. Não é você que facilita, não é você que faz atalhos. É o Senhor que abre essas portas. É o Senhor que é a origem das oportunidades. É Ele. A Bíblia diz aqui, o texto diz: eu abri uma porta. Eu coloquei diante de vocês uma porta aberta. Então Deus, Ele coloca essa porta diante de nós. Ele é o autor das oportunidades. Aleluia. Amém. Tudo que Deus está fazendo aqui refletirá no futuro. E se a gente está falando de remir o tempo para o futuro, a gente tem que trabalhar o presente para que o futuro seja impactado. O futuro da igreja inclusiva, o futuro da igreja de Recife, o futuro da igreja de Fortaleza, o futuro da igreja em Natal vai ser determinado pelo que fazemos no presente. Pelas oportunidades aproveitadas no presente, pelas portas que o Senhor tem aberta para nós. Glória a Deus. Então Ele diz: eu coloquei diante de você uma porta aberta. Então as oportunidades que realmente valem a pena são aquelas que vêm diretamente de Deus. Existem portas abertas que muitas vezes não vêm de Deus, não procede do Senhor, e você precisa ter um entendimento que é uma porta aberta por Deus e aquela porta que não é aberta por Deus. Aleluia! Porque às vezes uma porta aberta pode ser um embaraço, pode ser um engano, pode ser uma armadilha para a tua vida, e Deus essa noite Ele possa te dar entendimento, que Ele possa nessa noite te dar discernimento para entender que nem toda porta que está aberta é para você entrar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nem toda porta que se abre é para você passar por ela. Aleluia. Porque nem toda porta é Deus que abre. Deus é a origem dessas oportunidades. Em segundo lugar, reconhecer as oportunidades mesmo em nossas limitações. Todos nós temos limitações. Toda igreja tem suas deficiências e tem suas limitações. Mas isso não significa dizer que Deus vai deixar de abrir a porta por conta de que a igreja ela tem a limitação. Não. O texto diz na palavra que aquela igreja tinha o que, gente? Pouca força. A gente precisa reconhecer que as oportunidades elas vão aparecer mesmo em nossas limitações. A pergunta para você: você reconhece quando Deus está te oferecendo uma nova chance? Ou você está esperando estar mais forte para agir? Eita Deus. Você está esperando estar pronto para fazer alguma coisa? Se a gente for esperar estar pronto, a gente nunca vai passar por essa porta. É verdade, Jesus. É foda. Deus não espera você ficar pronto. Você tem que agir hoje.
Aleluia. Será que as suas limitações estão te paralisando mais do que deveriam? Então Cristo, ele reconhece que a igreja de Filadélfia, ela tinha pouca força. Mesmo assim, uma porta, ela foi aberta. Aleluia. Então, independente da nossa pouca força, independente das nossas limitações, independente da nossa pouca influência, não importa, a porta está aberta. Cabe a nós passar por ela. Glória a Deus. O que significa essa pouca força na igreja de Filadélfia? Essa igreja era uma igreja pequena. Essa igreja era uma igreja que tinha pouco poder social. Era uma igreja que tinha pouca influência social. Ela não tinha influência política, ela não tinha influência econômica. Ela era uma igreja que não tinha prestígio nem apoio de estruturas religiosas dominantes, como o judaísmo da época ou do Império Romano. Era uma igreja pequena, sem influências, mas que fez toda a diferença. Nós podemos não ter essa força toda que muitos pensam. A gente pode pensar muitas vezes que a gente precisa ter uma influência política para a gente ser relevante. Aleluia. Não precisamos de nenhuma influência política para sermos relevantes. Porque Deus, ele pode fazer a diferença mesmo pequenos, mesmo com pouca força, mesmo com nossas limitações. Deus vai usar cada um de nós. Deus vai preparar o futuro da igreja inclusiva. Deus vai preparar esse futuro glorioso para nós. E Ele está começando a fazer em nós, para que através de nós a diferença venha refletir nesse futuro. Então essa igreja, ela tinha pouco poder, influência social. Essa igreja tinha recursos humanos e materiais limitados. Talvez essa igreja não tivesse nem templos luxuosos, nem muitos líderes, nem uma estrutura grandiosa. Mas era uma comunidade simples, mas era uma comunidade fiel. Glória a Deus. O que Deus quer ver em mim e você: fidelidade. Seja fiel, fiel ao Senhor, fiel à sua palavra. A pouca força dessa igreja revela também fraqueza humana. Mas a Bíblia diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. Podemos ter pouca força, mas a graça do Senhor, ela é maior. Então Cristo aqui, ele vai destacar que a fidelidade deles não dependia da força humana, mas da graça divina. Então a gente vai conquistar, a gente vai fazer a diferença, não é pela força do nosso braço, não é a nossa capacidade, não é a nossa formação, não é os nossos graus acadêmicos. Sim, vamos vencer, é pela graça, é pela presença do Senhor. Glória a Deus. Então, quais são os desafios locais diante dessa porta? A porta está aberta. Isso é indiscutível. A porta, ela está aberta. Amém. Glória a Deus. Amém. O que a gente tem que fazer, gente, quando a gente vê uma porta aberta? Para que serve uma porta? Para passar por ela. O que está impedindo você de passar por essa porta nessa noite? O que está nos impedindo de passarmos por essa porta? Porque muitas vezes o medo, muitas vezes as limitações, as nossas questões pessoais, os nossos traumas, as nossas experiências ruins que nós tivemos no passado, nos impede de passar por essa porta. Então não deixe o medo, não deixe que as suas limitações impeçam de você agir. Não podemos esperar estarmos preparados, completamente preparados ou fortes. Então, se Deus abre uma porta, a gente tem que passar com fé. Amém, Jesus. Com fé, sabendo que Ele que capacita. Então, você está esperando ter força suficiente para obedecer? Ou confiando que a força vem de Deus? Assim como a igreja de Filadélfia, você tem permanecido fiel mesmo com pouca força? Você tem sido fiel diante do Senhor? Amém. E aí, em terceiro lugar, a porta está aberta e nada pode nos
deter. Aleluia. Nada poderá nos deter. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Não há quem possa. Você tem uma segurança porque ninguém pode fechar a porta que Deus abriu. Aleluia. É uma promessa. Oh, aleluia. Mas a gente tem uma responsabilidade de aproveitar essa oportunidade. Deus coloca diante de nós a oportunidade e nós temos a responsabilidade de passar por essa porta e aproveitá-la em nome de Jesus. Às vezes a gente vai precisar de por fé, porque muitas vezes não vai ser fácil. Pastor Letônio, não vai ser fácil, mas o Senhor te diz nessa noite: haja com fé, com coragem e atravesse essa porta que eu abri para ti. Glória a Deus. Aleluia. A fidelidade, Pastor Letônio, é a chave para você passar por essa porta. A fidelidade é a chave para novas oportunidades. Por mais pequenas que elas sejam, por mais simples que elas sejam, as oportunidades, elas são. A fidelidade é essa chave para as novas oportunidades. Em Lucas 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Deus muitas vezes, Ele nos testa nas pequenas oportunidades antes de abrir as grandes portas. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Jesus. E a gente vê na Bíblia tantas pessoas que tiveram oportunidades na vida e que essas oportunidades passaram e elas não perderam ela. Eu me lembrei do cego Bartimeu. Mais perto. Mais escuta. Deixa eu beber água, gente. Amém. Cego Bartimeu, ele estava onde, gente? Na beira do caminho. E a Bíblia diz que uma multidão passava, Jesus passava diante de uma estrada, uma multidão ali acompanhava. Aquele homem estava à beira do caminho, à margem da sociedade, excluído. Quantas vezes nós estamos à beira do caminho? Quantas vezes estamos à margem, vivemos à margem, à beira do caminho? Mas quando ele ouviu que Jesus passava, o que ele fez? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Mas as pessoas que ouviam aquele cego diziam: cala a boca, cego. Está incomodando. Quanto mais as pessoas censuravam o cego, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aleluia. Glória a Deus. Ele não perdeu, porque ali era a oportunidade da vida dele. Aleluia, Jesus. E o texto diz que Jesus parou Bem assim. e curou aquele homem. Aleluia. Porque ele insistiu, porque ele Aleluia. perseverou, porque ele se esforçou. Ele viu aquela porta aberta e ele entendeu, ó, por mais que as pessoas tentam te intimidar, te desanimar, mas você insiste, persiste, porque nesse caminho, dessa porta, dessas oportunidades que vão se apresentar diante de ti, pessoas vão querer calar a tua boca. Aleluia. Pessoas vão tentar impedir que você passe por essa porta. Então as pessoas disseram: cala a boca, cego, não grita, fica na tua aí. Bem assim. Mas ele não deu ouvido àquelas pessoas. Ele aproveitou a oportunidade. Aleluia. Zaqueu foi outro personagem também que criou oportunidades, porque quando ele viu que Jesus passava, ele era pequenino. Ele não conseguia ver Jesus, ele ficava dando os pulinhos: eu quero ver Jesus. Foi o que ele fez? Subiu na árvore. Aleluia. Quando Jesus passasse ali embaixo, ele pudesse ver Jesus. Jesus olhou para ele: desce, já que eu depressa, porque hoje convém eu pousar na tua casa. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. E
ele aproveitou. Aleluia, Pai. Oh, aleluia, Pai. Você tem uma porta diante de você. Você tem uma porta aberta diante da sua vida. Essa porta vai ser determinante Aleluia. no futuro que Deus tem para a sua vida. Eu creio. Aleluia, Pai. É muito tempo para o futuro. Lucas capítulo 13, eu queria, por favor, coloque aí. Lucas 13, versículo 34. e 35. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu digo que vocês não me verão até que digam: bendito é o que vem em nome. Aleluia. Jerusalém teve a grande oportunidade. Jesus entrou, Jesus pregou, Jesus curou, e aquelas pessoas não atentaram para a oportunidade. Eles rejeitaram o dia da visitação. Eles não atentaram que o Senhor tinha visitado o seu povo através da pessoa de Jesus. Então muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos tapados, nossos olhos fechados, diante da visitação do Senhor, diante do mover do Senhor. Então o Senhor não quer que você fique de fora diante desse mover, diante desse novo que Ele tem preparado para essa igreja. Aleluia, Pai. Então Jerusalém teve a chance, a oportunidade única, mas não aproveitou. Qual é a porta que Deus precisa abrir na tua vida hoje? Qual é a porta que Ele precisa trabalhar na tua vida hoje? É uma porta espiritual, é uma porta emocional, é uma porta ministerial, é uma porta profissional? Aleluia, Jesus. Porque quando nós olhamos falando de porta, a gente não vai olhar só no aspecto espiritual. A gente sabe que a gente já passou pela porta da salvação. Porque Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta da salvação. Então você já passou por essa porta. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Talvez você precise passar por uma porta. A porta emocional. Salmo 147, versículo 3 diz assim: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus abre portas de cura para traumas, feridas emocionais e rejeições. Você nessa noite tem uma oportunidade de viver com paz, equilíbrio, autoestima restaurada. Deus quer restaurar as tuas emoções nessa noite. Deus quer trabalhar os teus traumas. Portas de cura, porta ministerial, chamado, serviço, frutificação. 1 Coríntios 16, 9. Porque uma grande porta, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Isso Paulo falando, né? Mas há muitos adversários. Deus vai selar aqui portas ministeriais. Deus vai levantar ministérios na sua igreja. Aleluia. Deus chama para o ministério, servir ao ministério, liderar, ensinar, discipular. Mesmo com oposição, a porta está aberta para quem obedece, para quem deseja obedecer. Aleluia, Deus. Talvez seja a porta profissional, trabalho, sustento. Deuteronômio 28, 12 diz: o Senhor abrirá o seu bom tesouro para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deus também se interessa com a tua vida profissional. Deus quer que você seja uma pessoa bem sucedida, de sucesso, que você seja o melhor do seu ambiente de trabalho, que o Senhor abra oportunidades de emprego, promoções, novos projetos com propósitos. O Senhor vai promover a tua vida. Glória a Deus. Deus vai abrir uma grande porta para você, uma oportunidade, e aproveite ela. Que Deus abra a porta de provisão na sua vida, em nome de Jesus. Porta de relacionamentos, reconciliação, aliança. Aleluia, Jesus.
Que Deus possa abrir nessa noite portas para reconciliação com pessoas, restauração familiar, novas conexões espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos! Que Aleluia. o Senhor te cure das feridas, Aleluia, Pai. dos relacionamentos. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Engrandecido é o teu nome, Pai. Eu creio, aleluia, Pai. Eu creio, aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Nosso coração essa noite. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu creio, aleluia, Pai. Efésios 5. Aleluia. 16. Amém. Acho que é o 15, né? O 15 e o 16. O texto diz, né? Tenha cuidado com a sua maneira de viver. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Remindo o tempo. Em outras versões tem remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu fui atrás dessa palavra remindo. Remindo vem do verbo remir, do latim, que significa resgatar, aproveitar bem, comprar de volta algo que estava prestes a se perder. Tem aquela promoção que muitas vezes você perde? Deixa eu perder aquela promoção. Aleluia. Estava 50% de desconto, então eu não aproveitei aquela promoção. Queria comprar algo, você passou na loja, tinha promoção 50%. Aí quando você passa de novo, não tem mais a promoção, porque ali era a oportunidade de você comprar aquilo que você gostaria de. Isso relacionado ao tempo, o tempo ele vai passando. E você precisa estar comprando de volta algo que está se perdendo, ou seja, resgatando, aproveitando esse tempo. E o tempo é algo precioso que o Senhor ele deixou para nós. Então a gente precisa aproveitar completamente cada oportunidade. Mas eu preparei algo aqui que eu gostaria até de ler. O futuro da igreja inclusiva. Aleluia. Quais são essas oportunidades que estão diante de nós? Como igreja inclusiva, nós precisamos ser uma voz profética de amor e reconciliação no mundo que ainda rejeita a diversidade. Nós, como igreja inclusiva, nós temos que oferecer um lugar de cura espiritual para os feridos da religião. Nós precisamos anunciar o Evangelho sem barreiras, o Jesus acessível a todos, sem exceção. Discipular sem excluir, formando pessoas apaixonadas por Cristo e firmes na palavra. Aleluia. Deixa eu só achar aqui outro texto. Aleluia, glória a O que Deus. nós podemos fazer como igreja inclusiva? Criar espaços de escutativa e discipulado intencional, especialmente para quem foi excluído. Investir na formação teológica contextualizada que respeite a dignidade humana e a autoridade da palavra. Estabelecer ministérios de alcance social e justiça, mostrando o Cristo que age no mundo real. Usar as mídias sociais e a cultura digital como púlpitos modernos da graça de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a mídia social ela vai ser um instrumento, a cultura digital ela vai ser esse púlpito moderno onde nós vamos fazer essa diferença. Você pode usar para o mal ou para o bem, você pode usar como maldição ou como bênção. Então remir o tempo é escolher o que realmente importa e agir agora. Como igreja inclusiva, há oportunidades únicas que precisam ser reconhecidas e valorizadas. Acolher todas as pessoas, independentemente das suas diferenças físicas, cognitivas, sociais ou emocionais. Isso inclui pessoas com deficiência, LGBTQIA+, idosos, crianças, entre outros.
Desenvolver uma comunidade onde todos podem exercer seus dons e talentos. Você já passou pela igreja tradicional e você não pode exercer seu dom e seu talento. Cada pessoa tem seu valor e pode contribuir para o crescimento do corpo de Cristo. Ser referência de amor, respeito e compaixão genuína, não apenas de pena ou assistencialismo. O foco deve ser o desenvolvimento pessoal, espiritual e social de cada membro. Quebrar as barreiras físicas, sociais, tornando o ambiente acessível e acolhedor para todos. O futuro de uma igreja inclusiva é de crescimento espiritual e numérico, pois reflete o coração do Evangelho, acolher a todos sem exceção. Aleluia. Verdade. Nós temos uma grande responsabilidade, irmãos. O futuro da igreja inclusiva. E é hoje que nós Glória a temos que Deus. agir. E é hoje que nós temos que viver com discernimento. E é hoje que nós precisamos abrir, passar por essas portas, aproveitar as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. Então o Senhor tem colocado uma porta aqui em Recife, uma porta em Fortaleza, uma porta em Natal, uma porta em São Paulo, mas Ele tem muito para avançar. Tem muito espaço ainda para conquistar. Tem muito terreno para a gente chegar, alcançar. E nós somos esses instrumentos. Seremos esses instrumentos. E seremos essas pessoas que vamos conduzir esse futuro dessa igreja que acolhe, dessa igreja que ama, dessa igreja que não exclui, dessa igreja que não faz acepção de pessoas. Aleluia. Então não deixe a oportunidade passar. Glória a Deus. Faça parte desse mover. Faça parte desse tempo, dessa era. Você é privilegiado de estar vivendo esse tempo. Nós somos privilegiados. É uma honra sermos instrumentos. Quantas pessoas estão por aí? Quantas pessoas LGBTQIA+, estão em suas cidades que gostariam de ter uma igreja que não tem? É verdade, Senhor. Quantos, muitas vezes, sente falta de um ambiente como esse, onde nós nos aceitamos, onde nós podemos exercer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. O Senhor, Ele quer expandir o seu reino. O Senhor quer ampliar a sua tenda. O Senhor quer alargar a sua tenda. Ele quer levantar. Porque grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Vamos rogar ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros à sua seara. Então, amados, oportunidades. A ocasião é favorável. O momento é hoje. O tempo é agora. Não tem por que você adiar, deixar para amanhã, ou esperar ficar pronto, ou ficar perfeito, ou ficar, depois que eu arranjar um emprego, depois que eu conseguir tal coisa, depois que eu fizer isso. Não, o Senhor, Ele quer que você se levante agora. Aleluia, Deus. Independente das suas limitações, independente da pouca força que você possua, independente do pequeno número que somos, Deus, Ele quer levantar cada um de nós. Deus, Ele quer levantar, quer que a gente faça a diferença nessa sociedade. Glória a Deus. E nós seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. Amém? Eu te convido a ficar de pé. Tu és exaltado, Pai. Aleluia. Nada vai te deter. Aleluia. Nada vai te impedir. Nada vai te bloquear. Aquilo que está amarrando você, aquilo que está prendendo você, aquilo que está travando você. Nós vamos cantar um louvor. E à medida que cantarmos, eu creio que no reino do Espírito, cadeias,
tudo aquilo que impede de você não progredir, de você não avançar, de você não passar por essa porta. Você vai passar por fé. Aleluia. Mesmo não se sentindo capaz, Glória mesmo não a se Deus. sentindo pronto, mesmo não se sentindo preparado, Aleluia. o Senhor te chama nessa noite para você passar por essa porta. Vem, meu filho, vem, passa por essa porta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que o Deus abra os seus olhos espirituais essa noite. Oh, Jesus. O tempo todo, Pai. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Os cadeias quebrando, Senhor.